Em cada canto do país, um Portugal diferente. Listen to this part of Lisbon and try to feel what I feel. Recordação de Portugal, um segmento produzido pelos colaboradores do Mosaico, irá levar-nos às diferentes províncias do nosso país, aos seus usos e costumes, à sua geografia e música. Just believe me, it won't be dull. Join me and take my hand. Come with me to sunny Portugal. Travel, travel, oh my friend. Just believe me, it won't be dull. Join me and take my hand. Come with me to sunny Portugal. Não namoras os franceses, menina Lisboa. E vamos fazer hoje uma visita à primeira cidade do país, Lisboa, e à sua região. Na imagem temos já uma vista geral de Lisboa a partir de Almada. Ao fundo, a colina do Castelo de São Jorge, habitada por uma população humilde e por certos elementos da classe alta e artística. A colina do Castelo foi o sítio genético da cidade, escolhido por certo pela sua posição estratégica. O Castelo é hoje um importante ponto histórico e turístico da cidade de Lisboa e foi embelezado com árvores e jardins. Na margem do rio observa-se a Praça do Terreiro do Paço, ou Praça de Comércio, a mais bela praça da cidade. Abre sobre o Tejo e é rodeada de edifícios iguais e clássicos, onde estão instalados vários ministérios. Seguidamente, uma imagem de Lisboa tirada do Castelo de São Jorge na direção de sudoeste. Observe-se, no primeiro plano, a Costa do Castelo, bairro antigo e popular. Segue-se-lhe uma parte da Baixa, onde se concentra a principal atividade comercial e de serviços da cidade e que desemboca no Terreiro do Paço. Deve a sua planta geométrica e o estilo das construções, pombalino, à reconstrução e remodelação geral que se seguiu ao tremor de terra de 1755. Observem-se as arcadas dos edifícios que ladeiam o Terreiro do Paço e a estátua de Dom José I no centro da praça. O branco véu da saudade, abre o teu rosto, linda princesa. Alfama, bairro muito antigo da cidade e que foi bastante destruído pelo terremoto de 1755. Desapareceram igrejas e casas nobres. É hoje um bairro popular, mas característico, que atrai visitantes nacionais e estrangeiros. Notar a densidade do casario, o aspecto degradado de muitos edifícios e ainda o aparecimento do azulejo em algumas fachadas e o de alguns telhados com lucarnas que testemunham a introdução de elementos relativamente recentes na história do bairro. Guitarras pouco a pouco emudeceram, cerraram-se as janelas pequeninas. Em Alfama, as ruas são estreitas e tortuosas, por vezes cortadas de arcos e escadarias, e não faltam os becos. A circulação moderna é difícil num bairro, em parte de origem árabe. Os prédios desenvolvem-se em altura e a sua ocupação é densa. Nas traseiras faltam espaços livres. Por isso, a roupa é posta a secar nas janelas viradas para a rua, dando a esta particular colorido. O comércio escasseia. Apenas pequenos estabelecimentos polivalentes, com predomínio do ramo alimentar e tabernas equivalentes aos cafés modernos. Deus me perdoe se é crime ou pecado. A Rua do Ouro é uma das principais da Baixa de Lisboa pela concentração de comércio e de serviços de elevado nível. Notar o aspecto das construções da época pombalina, os antigos candeeiros de iluminação da cidade e a ocupação comercial contínua dos rés do chão e o perfil retilíneo do traçado da rua, desde o Rocio até à Praça de Comércio, ao fundo. Note-se que o diapositivo se refere a um sábado de verão, quando o comércio fecha e o lisboeta corre para as praias. Onde um dia deixei presa a minha
seguidamente, a Torre de Belém. Torre manuelina, quadrada e elegante, fortaleza construída no meio do Tejo, mas que, pelo deslocamento deste, se encontra quase ligada à terra firme. A torre compreende 5 andares e termina por um terraço. No terceiro andar surgem janelas geminadas. A riqueza decorativa é essencialmente exterior. A sua construção começou por volta de 1515 e terminou antes de 1521. Deve-se a Dom Manuel I. Mas fiz agora e a toda hora trago comigo. Ai, Mosteiro dos Jerónimos. É o monumento mais notável da cidade de Lisboa. Situa-se junto à antiga praia do Restelo, Belém. Foi mandado edificar por Dom Manuel I e doado aos monges de São Jerónimo. A sua magnificência reflete a riqueza do comércio, das especiarias e pedrarias que se seguiu à descoberta do caminho marítimo para a Índia. A construção começou em 1502. A maior parte data do primeiro quartel do século XVI. Outras obras se seguiram durante este século e no seguinte. O corpo e os portais são manuelinos. O Porto de Lisboa e o Cais de Alcântara. O Porto de Lisboa é o principal porto do país e desenvolve-se ao longo da margem direita do rio por 30 km de Algés a Sacavém. Por ele se fizeram, em 1975, 52,4% das importações do continente e 38,7% das exportações. No mesmo ano, entraram 4.795 embarcações com 31.534 toneladas de arqueação. Das mercadorias desembarcadas destacam-se os combustíveis, as matérias-primas e as substâncias alimentares. Nas embarcadas, as matérias-primas, os contentores e mercadorias gerais e os combustíveis. Elas esportivas das vizinhas, o tempo gravou a garra norma daquela casa onde às vezes petiscávamos sardinha. Quando a noite de guitarra e de farda estava alegre a mariquinha. Indústria Química do Eixo de Vila Franca. A imagem documenta o complexo industrial da Quimigal, em Alverca. A empresa dedica-se à indústria química e integra outras unidades fabris do Barreiro e de Estarreja que, em conjunto, empregam cerca de 12.000 trabalhadores. Tem papel relevante nos ramos dos adubos, pesticidas, óleos vegetais, sabões, rações, têxteis, plásticos, etc. Documentam a expansão industrial do país dos princípios do século e dos últimos decénios. Já dizia a mariquinha. Observe-se no primeiro plano o pequeno porto de pesca fluvial de Vila Franca e junto dele as casas dos pescadores. Ao centro situam-se os silos da antiga Federação Nacional dos Produtores de Trigo, cuja localização se prende com a produção regional e a navegação do Tejo, assegurada tradicionalmente por fragatas. Para lá dos silos, sempre junto do Tejo, desenvolve-se a zona industrial de Vila Franca de Xira. As horas para mim são dias, os dias para mim são anos. Recordação é saudade. A ponte de 25 de Abril. Atravessando o Tejo de Alcântara a Almada, esta ponte veio facilitar as ligações entre Lisboa e a outra banda, feitas até então apenas por meio de barcos. A sua construção iniciou-se em 1962 e foi aberta ao trânsito em 1966. É uma grande ponte da Europa, 2.276 metros de comprimento, 70 metros de altura acima do nível médio das águas do Tejo e fundações que descem a quase 80 metros abaixo do nível das águas no lado sul. Ao fundo, o bairro de Alcântara e o Parque de Monsanto. As manhãs, daqui até o próprio sol voltador, daqui até o próprio sol voltador. Começando em 1927 como empresa de reparações navais, por iniciativa de Alfredo da Silva, o grande empresário que criou a CUF, a atual Lisnave surgiu em 1967. Associou-se então financeiramente à Eriksberg, empresa sueca que lhe forneceu tecnologia avançada e delegou nela muitos trabalhos. Neste momento, a Lisnave encontra-se com problemas financeiros
que põem em causa o seu futuro como empresa. O Casino Estoril foi inaugurado em 1968 e substituiu o antigo casino, que foi transformado em Palácio de Congressos. O Casino do Estoril é não só um centro de jogo autorizado, como um lugar de reunião, distração e convívio. Localiza-se no extremo norte do Parque do Estoril, criado quando da urbanização deste novo conjunto turístico, que compreende hotéis de luxo, instalações na Praia de Tamariz, outrora também instalações termais e outras de função desportiva. É um centro de turismo internacional, sobretudo estadunidense, inglês e alemão, e de turismo e residência de portugueses de elevado nível socioeconómico, aristocrático, mas também burguês. O programa Mosaico está convosco. Para todos, um bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a horas em que entramos em vossas casas. Começamos hoje o programa com recordações de Portugal, apresentando a região de Lisboa, e agora vamos a notícias nacionais e estrangeiras. Tancredo Neves, o homem eleito para presidente da nação irmã, o Brasil, faleceu sem ter tomado posse do seu lugar de presidente. Sem dúvida que Tancredo era o homem em quem os brasileiros mais confiavam e até os próprios adversários políticos estavam preparando para deixar governar o país onde a inflação já atingiu cifras astronómicas. O corpo de Tancredo Neves foi sepultado em sua terra natal, São João del Rei. Milhares de pessoas acompanharam o corpo de Tancredo até ao aeroporto paulista, para o último adeus àquele que soube, como ninguém, falar ao coração dos brasileiros. José Sarney é agora o presidente do Brasil, embora muitos discordem da sucessão e exijam novas eleições. Mário Soares, ao encerrar o colóquio Panorama da Cultura Portuguesa em Viseu, disse que, ao contrário do que se afirma frequentemente, não pense que Portugal seja um país em crise de identidade cultural. A vitalidade da nossa velha cultura, o valor e a importância da nossa língua como veículo de cultura, a singularidade da individualidade portuguesa entre os povos da Península e na Europa, demonstram à saciedade que não somos um país em crise de identidade. Somos um país, o que é diferente, em acelerada transformação, que virou uma página decisiva na sua história multissecular, com o fim do ciclo imperial. Um país que se prepara para entrar na Europa das comunidades, depois de viver séculos de costas para a Europa, e para ter um novo relacionamento com a sua vizinha Espanha no quadro europeu, o que representa um grande desafio e um salto qualitativo de fundas consequências do nosso viver coletivo. Ramalhianes foi de visita a Moçambique, em visita amiga, em particular ao seu colega Samora Machel. A guerra em Moçambique. A Renano destruiu a ponte ferroviária no sul de Moçambique, a cerca de 8 km na fronteira com a África do Sul. Era por esta ponte que passava o carvão para a central elétrica de Maputo, Carreiro da Norte. Bota, ministro sul-africano, afirmou no Parlamento que havia treinado a Renano e que voltaria a fazê-lo se fosse necessário. Também os sobreviventes da chacina praticada pela Renano a 20 de abril declararam que o grupo de rebeldes levava tambores e, enquanto cantavam, faziam fogo com morteiros, bazucas, granadas e metralhadoras. As autoridades moçambicanas procuram reagrupar os camponeses e reorganizar as suas atividades produtivas, sob proteção militar reforçada. Mas as operações de guerrilha repetem-se a ritmo crescente, tornando difícil qualquer relançamento produtivo. Eleições para Presidente da República. Agora não é só a independente Maria Lourdes Pinto Silva a única candidata. Também Freitas do Moral, que se tinha afastado completamente da política, anunciou a sua candidatura, quando já nada o fazia prever. Também o general Tino Magalhães anunciou ir candidatar-se. O Marcelo António Spínola deverá ser o mandatário nacional da candidatura presidencial de Mário Soares. O Rui Machete, atual presidente do PCD, admite candidatar-se contra Freitas do Amaral. E há ainda Fernando Neves, um serrano, que se candidata porque não há alternativa. No passado dia 25 de abril, comemorou-se o 11º ano da Revolução dos Cravos. Houve festa e discursos um pouco por todo o território português, e no Parlamento todos os responsáveis dos partidos discursarem e presenteanos no seu discurso. Teve 12 páginas dedicadas ao evoluir da história portuguesa desde a primavera marcelista até hoje. O chefe de Estado concluiria que a sua geração ainda não viu cumpridos os seus projetos nacionais. Enquanto isto se passava, na prisão de Caxias encontrava-se Otelo Saraiva Carvalho, o estrático do 25 de abril, que não esteve só, pois fora da cadeia e durante toda a noite agruparam-se mais de 1 milhar de pessoas
numa manifestação vigília. Em França, talvez em breve, os nossos compatriotas, cerca de 1 milhão, terão direito a voto e na Suécia, já desde 75, os imigrantes têm esse direito, desde que residam há mais de 3 anos naquele país. Em Portugal, num só mês, descobriu-se que há mais de 12 mil falsos desempregados e que atingem 6 milhões de contos das irregularidades cometidas em 14 distritos. Também foram detectados 20 mil casos regulares de baixa por doença. Na África do Sul, os portugueses estão necessitados de apoio para a defesa da língua e cultura e assim enviaram a Lisboa uma delegação para discutir com o governo. Na África do Sul não existe uma única biblioteca portuguesa, nós aqui também não temos e é pena. Mas Manuela Aguiar, secretária de Estado de Imigração, já prometeu uma biblioteca e prometeu apoio para que seja possível uma melhor colaboração com a TV portuguesa na África do Sul. Se der o mesmo apoio que nós recebemos, estão feitos os nossos compatriotas da África do Sul. Portugal e a CEE. Com a entrada na CEE vão ser doados a Portugal durante 7 anos 900 milhões de dólares, destinados a permitir ao nosso país a atualização das suas estruturas económicas e de algumas infraestruturas, tais como estradas, abastecimento de água, de esgotos, estação de tratamento de esgotos, parques de campismo, tratamento de lixo e escolas, entre outras. Na região norte vive cerca de metade da população do país e em termos de estrutura etária encontra-se aqui a mais jovem população da Europa. Nos domínios da modernização económica e dotação de infraestruturas, há nesta região muito a fazer. Câmbio. O escudo está a subir. A 8 de março estava o dólar a 131,971. A 22 de março a 132,672. Mas a 17 de abril baixou para 126,26,3 e na última semana baixou para 124,128. Cuidado, senhores capitalistas. Em Portugal, os preços da carne de peixe vão baixar 30% e 25%. Esta é uma boa notícia. Agora, coisas que acontecem. Conta de 22 contos para telefone desligado. Os telefones em Portugal deixam muito a desejar, seja pelo seu mau funcionamento, seja pela sua carestia. Há casos, no entanto, de bradar aos céus. Vejamos um. Luciano Martinho de Andrade era assinante com o número 22397 de Ilhavo. Em 18 de fevereiro de 83, o telefone foi desligado a seu pedido por ter de abandonar a casa em que vivia por força de uma ação de despejo judicial. Decorrente desta ação, teve de entregar a casa até 1 de março de 83, o que de fato aconteceu com a entrega das chaves ao senhorio. Acontece que os CTTs enviaram faturas referentes a março e abril de 83 no valor de 8,787 e 35,794. O assinante reclamou e, claro, passado algum tempo, foi reduzida a fatura de abril para 2,686 e mantidos os valores de março. Reclamou de novo com o fundamento que o telefone estava desligado, mas sem êxito. Como o clamante não tivesse efetuado o pagamento, porque o entendia ilegítimo, voluntariamente acabaria por fazê-lo judicialmente, tendo sido executado no valor de 17,972. Mas não acaba aqui, pois, bem, após algum tempo, eis a resposta: Luciano Martinho de Andrade, assinante do número 22397, que mandou desligar em 18 de fevereiro, acaba de receber uma conta de telefone respeitando ao período que vai de 26 de dezembro de 84, ou seja, passado 22 meses, no valor de 22,182. Nem mais, nem menos. Notícias dos Açores. Santa Maria. A Câmara e a Assembleia Municipais de Vila do Porto continuam a ventilar os problemas prementes desta terra. A construção do porto, acautelamento e sua operacionalidade futura e a implantação da Zona Franca Industrial, que muito contribuirá para o progresso da ilha. O Convento. Está pronto o projeto de reconstrução do Convento de Santo António, no futuro destinado à Biblioteca Nacional. Encontro Regional. A Junta de Freguesia de Vila do Porto lançou a ideia de realização do Encontro Regional de Freguesias, tendente a dinamizar os problemas destas autarquias, muitas vezes esquecidas. Em São Miguel, novo hospital. Foi encomendado aos suecos que fizeram um estudo do projeto do novo hospital a construir no sítio da Grotinha, o qual terá 440 camas e vai custar um total de 5 milhões de contos. Nova paróquia, o lugar de Caboclo foi elevado à paróquia sob a invocação de Nossa Senhora da Misericórdia. Passou em Ponta Delgada o transatlântico Royal Odyssey com 630 turistas, os quais visitaram belezas turísticas de São Miguel, que concretize o projeto de voltar mais vezes. Terceira, tourada de praça. Realizou-se a primeira tourada de praça deste ano, com a exibição de 4 cavaleiros, prestando provas de cavaleiro praticante João Miranda. Igreja de São Bento reabriu ao culto após a sua reconstrução por iniciativa dos seus paroquianos. E assim pouparam metade da verba prevista. Numa forma certa e feliz, resolveu os problemas das pequenas comunidades.
Deixar para os outros resolverem os nossos problemas será uma forma cómoda, mas que acaba por nos sair das costas. Parabéns à gente de São Bento Bravo. As festas São Joaninas já foi publicado o programa das festas que se vão realizar este ano na Praia de Vitória. Festas para todos os gostos, prometem muita animação. Na Graciosa, sempre o velho problema dos transportes sobre o estado do mar, afligindo os ilhéus, voltou a faltar géneros na Graciosa, farinha e gás, entre outros. Isolamento, sina número 1 dos açorianos. Em São Jorge, esta ilha conta beneficiar do desenvolvimento turístico que se espera para os Açores nos próximos anos. Novas residências brevemente vão abrir as suas portas e o novo ferryboat, que começará a navegar em agosto para transporte de 200 passageiros e 4 carros, fará também viagens a São Jorge. Do Pico, a lancha Espalamaca, reparada e melhorada, recomeçou as suas viagens entre o Pico e Faial. Conta-se que em agosto será pronto o novo ferryboat. A lancha Calheta varou para reparações que, oxalá, não demorem. O Museu dos Baleeiros nas Lajes, memória de uma das mais importantes tarefas dos homens do Pico, vai finalmente ser definitivamente posto a funcionar. No Faial, a Semana das Pescas, decorreu na Horta a 5ª Semana das Pescas dos Açores, na qual foram discutidos importantes problemas desta importante atividade açoriana e que no futuro mais se deve valorizar. Intervieram vários pescadores, principais responsáveis pela sua marcha em frente e pela sua melhoria. Barcos modernos, vão ser construídos mais alguns barcos modernos para o alojamento da pesca, tanto industrial, de 18 metros, como artesanal, de 12 metros. Já lá vai o tempo em que tudo era deixado à sorte. Mais 48 casas, está em fase adiantada a construção do bairro de 30 casas da cooperativa Orteco, destinado aos primeiros associados, seguindo a segunda fase de mais 18 casas. Nos Açores e a CIE, a Assembleia Regional Distrital na Horta. O problema da integração europeia que preocupa os responsáveis e o povo dos Açores pelas mudanças que irá trazer à nossa vida e que ainda ninguém equacionou de direito. Dias melhores, dias piores. Das Flores, da Assembleia Municipal de Santa Cruz alertou para a necessidade urgente da ratificação pela Assembleia da República do Acordo das Flores com a França, assinado em abril de 84, o qual trará à região a quantia anual de 100 mil contos. Até parece que não haver falta de dinheiro neste país. O que falta aos senhores deputados é tempo para coisas úteis. Leiteiros não pagos, há 7 meses que os portões de Leiteiros Flores estão sem pagamento pela firma industrial que o compra. Para mau pagador, todas as desculpas servem. TV nas Flores. A Câmara Municipal das Lajes, farta-se de esperar a cobertura total das Flores pela TV, resolveu adquirir material que ajudará a captar os programas daquela emissora e, ao mesmo tempo, permitirá a emissão de programas previamente gravados. No Corvo, a estatística do ano transato diz que não emigrou ninguém do Corvo. Também não admira, são tão poucos. Durante o ano fim, realidade ou ficção burocrática. No próximo programa, a médio prazo de 4 anos, a mais pequena ilha dos Açores aparece contemplada com 20.630 contos. Que as intenções se transformem em úteis realidades são os nossos votos. Seguidamente, apresentamos um pequeno filme sobre acontecimentos ainda nos Açores. O Presidente da República Mexicana, Miguel de la Madrid, escalou recentemente, no passado mês de fevereiro, o aeroporto de Santa Maria, onde teve o encontro com o Primeiro-Ministro português Mário Soares e o Presidente do Governo Regional dos Açores, Dr. Mota Amaral. A terminar o encontro, houve uma conferência de imprensa em que usou da palavra, em primeiro lugar, o Presidente da República do México, seguido da presença e intervenção do Primeiro-Ministro português Mário Soares. Recordamos que o Presidente da República do México regressava de uma visita ao continente europeu e escalava tecnicamente o aeroporto de Santa Maria na sua viagem para o México. Quiero, por conducto de ustedes, enviar un saludo cordial y afectuoso al pueblo de Portugal. Señalar la gran satisfacción, conocimiento de mi parte al primer ministro Suárez por la muy delicada atención que tuvo para conmigo de venir hasta Santa María de las Islas Azores
a tener la oportunidad de conversar, aunque fuera por un lapso breve. Portugal y México tienen relaciones políticas muy cordiales. Somos países emparentados. Portugal y España constituyen vertientes importantes de la formación de los pueblos de América Latina. A partir de la restauración de la democracia en Portugal, las relaciones entre México y este país se han ampliado notablemente, sobre todo a nivel de la comunicación política. Sin embargo, reconocemos que al muy buen nivel de nuestra relación política, todavía existe un amplio potencial para desarrollar nuestras relaciones en los demás aspectos de nuestra sociedad y nuestra economía. El primer ministro Suárez y yo hemos convenido en reforzar nuestros esfuerzos para precisar aquellos campos en que pueden ampliarse estas relaciones que, reitero, en el plano político son excelentes. É evidente que Portugal é um Estado atlântico e é importantíssimo este triângulo atlântico que é constituído pelos Açores, pela Madeira e pelo continente. Isso tem uma importância extraordinária. Ainda hoje de manhã, antes de chegar o Presidente lá a Madrid, o Presidente do Governo dos Açores me estava a chamar a atenção num mapa que eu vi pela primeira vez da importância da zona de controle aéreo que a partir de Santa Maria domina toda esta parte do Atlântico e que é uma zona de facto enorme. E o valor e a importância da nossa posição atlântica tem sido sublinhada em todas as circunstâncias. E o nosso relacionamento com os Estados Unidos é um relacionamento excelente, que aliás mais uma vez será demonstrado quando da vinda do Presidente Reagan à Europa, que justamente incluiu Portugal no seu périplo europeu, mas nós, obviamente, temos relações de grande proximidade e que têm vindo a ser desenvolvidas com muito cuidado, com vários grandes países do continente americano, a começar pelo Canadá, os Estados Unidos, naturalmente, a que me referi, o México, a Venezuela, o Brasil, obviamente o Brasil, ao que nos liga uma fraternidade especial, mas também a Argentina. Isto é, nós hoje temos um relacionamento com todos os países, quer da América do Norte, quer da América do Sul, que é um relacionamento privilegiado. E isso tem importância no momento em que nós estamos a procurar entrar na CE, facto que está adquirido, as conversações decorreram muito bem e nós estamos certos que vamos terminar a assinar o Tratado de Adesão em março ou abril próximo. Para promover o artesanato junto das classes mais jovens, o Governo Regional dos Açores promoveu na Escola Roberto Ivans, em Ponta Delgada, Ilha de São Miguel, uma semana do artesanato, onde diversos artesãos puderam ter a oportunidade de explicar aos mais novos os quês e porquês da sua arte. Sem dúvida, uma semana diferente ao nível do ensino. A imagem de um momento que nos conta a sua história. A história do cotidiano que amanhã será história. Fotografia é testemunho do presente. É também comunicação.
Com muita arte, Raul Rezendes oferece-nos estas imagens, captadas pela sua objetiva. O mês de fevereiro neste ano de 1985 teve o Carnaval Rei Momo através de algumas imagens obtidas em festas realizadas na ilha de São Miguel, como esta, por exemplo, tirada no Jaime, em Vila Franca. Todos tiveram a ocasião de se divertir um pouco durante o reinado de Rei Momo, pois claro. Podemos também assistir a imagens recolhidas no Hotel Bahia Palace, aqui também na ilha de São Miguel, uma das mais modernas unidades hoteleiras disponíveis entre nós. O Solar da Graça, um outro ponto de encontro aqui na cidade de Ponta Delgada, onde normalmente e nesta altura reina a animação. Imagens não só da participação das pessoas, mas da alegria evidente nas imagens que estamos a ver. Mas o ponto alto da festa do Carnaval foi sem dúvida o baile, ou o conjunto de bailes realizados no Coliseu Micaelense. De larga tradição, este ano a imagem do Coliseu apareceu renovada com a introdução de novas luzes, de nova cor, de mais gente, enfim, muita animação por uma altura que naturalmente é de festa. De salientar durante a realização dos bailes do Coliseu Micaelense a participação das orquestras, bem como uma homenagem que foi promovida ao maestro Teófilo Frazão, normalmente um dos responsáveis pela orquestra do Açorianíssimo. São, portanto, imagens desta festa levada a cabo e cheia de tradição aqui na cidade de Ponta Delgada. Ora, minhas senhoras e meus senhores, eu peço a vossa atenção, com o seu sorriso característico, para entregar um ramo de flores ao Teófilo Frazão. Eu agradecia às pessoas que ficassem no palco. Mas o Carnaval saiu à rua e, na Avenida Marginal, na cidade de Ponta Delgada, as tradicionais batalhas de limas, que começaram antes de chegar à avenida, durante a permanência das pessoas na avenida e também quando elas regressaram. Mas diríamos mesmo que esta batalha ou esta tradição encontrou eco um pouco por toda a parte nesta cidade de Ponta Delgada em terça-feira de Carnaval, uma terça-feira já de si molhada por via da chuva, mas uma chuva enriquecida pela alegria e pela descontração das gentes que quiseram sair à rua neste dia e sujeitarem-se, pois claro, a um banhinho extra. Rei morto, rei posto, o Carnaval já foi, ficamos a aguardar as alegrias e também, porque não, as tristezas daquilo que o Carnaval de 86 nos irá, por certo, trazer.
chumbrinha floridinha, chora, bem namorada da janela. Depois do Carnaval, um tempo de Quaresma, naturalmente, dedicado pelos fiéis católicos à reflexão. Aqui estamos a assistir à imposição das cinzas, tradicional cerimónia que acontece nestas paragens, onde a população é de índole católica. Estas imagens dizem respeito à Igreja Matriz de São Sebastião, em Ponta Delgada. Imagens que dizem respeito elas também à referida cerimónia de imposição de cinzas num tempo de Quaresma. Um programa de televisão sem música não é um programa de televisão e por isso apresentamos agora Fernando Farinha no fado Mensagem ao Imigrante. Nossa terrinha para todos vocês. Mensagem aos imigrantes. Esta voz que é toda sangue das veias de todos nós. Neste meu fado verdade, neste meu simples cantar, só eu sei quanto em saudade aqui trago para vos dar. Só eu sei quanto em saudade aqui trago para vos dar. Para vos dar trago em mim rios, pontes e olivais, um cheirinho alecrim e a seiva dos pinheirais, um cheirinho alecrim e a seiva dos pinheirais. Trago as praias, trago o mar, trago a frescura da terra e também para vos dar trago o sol da nossa terra e também para vos dar trago o sol da nossa terra. Eu trago em mim afinal, além de tudo que sou, mil beijos de Portugal que neste fado vos dou. Mil beijos de Portugal
Notícias da comunidade. A festa do mosaico vai realizar-se a 15 de junho e temos a promessa de que todas as organizações comunitárias estarão na nossa festa. Agora só falta que todos participem, porque o programa é de todos e sem qualquer interesse comercial. Há novas organizações comunitárias que exigem das lojas Cable TV espaço e, portanto, para não perdermos os nossos direitos, temos de estar preparados. Só poderemos conseguir se todos nos ajudarem, como vão fazer todas as organizações comunitárias. E estamos ao vosso serviço, por isso estejam connosco no dia 15 de junho, no Salão de Festas do Clube Polaco, mesmo ao lado do Croatian Club. Não nos esqueçam e voltaremos ao assunto no próximo programa. Recenseamento eleitoral. Se mudou de residência, mas continua a residir no mesmo distrito consular e a sua residência atual não é a consta do caderno de recenseamento eleitoral, comunique imediatamente ao posto onde se recenseou o seu novo endereço. A atualização do recenseamento eleitoral. 2 de maio a 30 de junho. Se ainda não está inscrito no recenseamento, se é maior de 18 anos ou se os contempla até 30 de junho, inscreva-se. Se já está inscrito no recenseamento no estrangeiro e mudou de residência para outra unidade geográfica, solicite a eliminação da sua inscrição e promova uma nova inscrição. O Império São João informa todos os irmãos e amigos que a grande festa no dia 25 de maio é ao meio-dia, com o famoso bolo de leite e cantoria na Portuguese Society, em Calgary. Haverá parada com a participação da Filarmónica, da Miss Calgary, Grupo de Folclore, Escola Nossa Senhora de Fátima e passagens das merindeiras que serão distribuídas ao público mais tarde. Temos ainda, nesse dia, 2 ou 3 vacas, que é uma colaboração do Sr. José Bittencourt. Terminará a parada com a benção dos animais e mais a São João, assim como toda a comida que for usada nesse dia. Seguidamente haverá cantares regionais, distribuição de massa, doce e leite, e depois haverá um pequeno intervalo para quem quiser usar o bar ou comer. Não esqueçam de visitar o bar e, entretanto, haverá baile para os mais jovens. O encerramento da festa é ao ar livre e atuará a famosa cantoria José Alberto Souza e Manuel Santos e tocadores Uribaldo Palhinha e José Feliciano, todos vindos da Califórnia. Haverá, as entradas são grátis e aceitam-se ofertas. Festa Nossa Senhora de Fátima. A festa Nossa Senhora de Fátima é já no próximo dia 11, com a comunhão das crianças. Vem de Edmonton o reverendo Padre Ortiga, que é brasileiro, e fará a festa com o reverendo Padre Molder. À noite, soará dançante no Hungária Center. A festa é muito importante e a Comissão agradece a comparência de toda a comunidade, porque a sala é grande e cabe lá toda a gente. No dia 12, haverá teatro no clube. Esse teatro não só será teatro, haverá variedades. É um programa que meia dúzia de carolas, atendo à frente a Fernanda Dias, resolveu oferecer a toda a comunidade. Venham até ao clube nesse dia, porque vão ouvir fados, canções, teatro feito por crianças e vocês vão gostar com toda a certeza. A Filarmónica Portuguesa tem nova direção. O presidente é o Ilírio Jerónimo, a vice-presidente João Cunha, secretários João Silva e José Estrela, tesoureiros Manuel Carreiro e Manuel Câmara, e são ainda diretores o maestro Francisco Cabral e Manuel Medeiros. Faleceu há pouco tempo atrás o Sr. Almiro Lima, depois de uma longa doença, e apareceu subitamente morto em circunstâncias bastante estranhas, o Sr. José da Silva, cujo corpo a família já foi para Portugal. A festa de futebol foi adiada precisamente por causa do falecimento do irmão do nosso presidente. Por conseguinte, a direção do clube e da secção desportiva agradece a todos o incómodo que porventura tenha surgido a quem comprou os tickets, pois eles são válidos para a próxima festa no dia 1 de julho. Deslocou-se a Edmonton o grupo de Foliões do Carnaval, que obteve um grande sucesso. Estamos a preparar, através do grupo de futebol, uma excursão a Edmonton com o grupo de Senos e a Velha Guarda. Por conseguinte, quem quiser ir até Edmonton no dia 22 de julho, meta-se em contato connosco, o bilhete é barato, custará só $20. E agora é a altura de falar no dia 18 de maio, pois no Hungária Centro, às 7h30 da tarde, será apresentado o concurso da Miss Teen 85, organização da Portuguese Society. Nesse programa vão estar presentes, vai ser um programa fabuloso, e vamos ter um artista nacional, um artista da rádio, da televisão e de cinema, que será anunciado proximamente, pois estamos em contato com vários, mas um deles virá com certeza. As concorrentes nós aproveitamos de as trazer aqui hoje para que vocês já as comecem a reconhecer. Serão Maria Botelho, não esqueçam que é no Hungária, no dia 18, no Center, ou seja, na Richmond, com a Sarsi. Tami Soares,
no dia 18. Portanto, não esqueçam de fazer as vossas reservas. Contatem com o clube, Manuela Janeiro, contatem com o clube ou com a agência Rubi, pois lá encontrarão os bilhetes à venda. Nós vamos ter os lugares todos marcados, cada um vai ter os seus lugares. Dina Coelho vai ter os seus lugares todos marcados. Depois este friso de concorrentes, elas aqui estão, vão dar um bom espetáculo, elas estão-se a preparar para tal. Lúcia Freitas, vão dar com toda a certeza um belíssimo espetáculo. Délia Costa, agora já estou a ficar rodeado de juventude, né? Já estou a ficar um pouco melhor. A Cristina Martins, a Anabela Cardoso. Pois não faltem ao nosso espetáculo do dia 18, pois vão ter um espetáculo diferente, um espetáculo muito bonito, um espetáculo em grande. A Sara Felgueiras, e por último Diana Ponte. Por isso, não faltem, dia 18, no Lugar e Assento, às 7 da entrada, reservem os vossos tiquetes através da Portuguese Society ou então através da Ruby Travel, pois nós teremos o prazer de vos fornecer uns bons lugares enquanto há tempo, pois a casa é grande, mas para terem um bom espetáculo têm de fazer a vossa reserva. E agora sim, para terminar esta parte, temos um fado na voz de Dina Maria e eu canto para toda a gente, seguido de um soneto de Maria Armelim, que é quem faz as letras dos fados da Dina Maria.
Muito obrigada. E palmas para a Madalena Armaim, porque é uma letra que ela fez. Por tuas mãos que moldaram o gênio que mandas vencer, escorrem os sonhos que ficaram aquém do horizonte que é teu. Tu que ao mundo filhos deste, que lavraste o solo da tristeza, que vestes no linho que colheste, tudo que és bem portuguesa. Cabelo o vento, mulher semente, raiz de tudo que não é teu, que em ti nasce e em ti se prende. Talvez que um dia, mulher castiça, te encontre o mundo que te perdeu e aos teus pés deponha flores de justiça. Desporto local. O próximo jogo do Luz Canadian devia se efetuar no dia 16 de maio, mas a pedido da direção do clube é natural que este jogo seja revisto e, portanto, teremos jogo no próximo sábado, dia 18 ou no domingo. Notícias serão dadas ao público. Entretanto, para a Asa Cup está marcado o dia 9 de junho, no domingo às 2 da tarde, no Broadbeer. Campeonato Nacional da Primeira Divisão, últimos resultados: Académica 3, Guimarães 1, Belenenses 1, Braga 1, Farense 3, Setúbal 1, Penafiel 2, Rio Ave 0, Salgueiros 2, Benfica 3, Sporting 0, Porto 0, Varzinho 1, Boa Vista 1, Vizela 2, Portimonense 3. A classificação é a seguinte: Porto 48 pontos e já quase campeão, Sporting com 42, Benfica com 37, Portimonense com 32, Boa Vista com 31, Belenenses com 29, Braga com 24, Académico com 23, Setúbal com 22, Guimarães com 21, Farense com 21 e agora os aflitos, que são o Penafiel com 20, Salgueiros e Rio Ave com 18, Varzim com 16 e Vizela com 14. Ontem, sábado, ao final da Taça de Portugal, a meia-final, o Benfica derrotou o Paredes por 3-0. No Campeonato da Europa de Hóquei em Patins, Portugal perdeu com a Espanha por 6-2 e assim a Espanha sagrou-se campeã de hóquei europeia, de campeã de hóquei em patins, e Portugal ficou em segundo lugar. Transferências. Celestino do Famalicão, de 24 anos de idade, regressa na próxima época no Futebol Clube Porto. O Jordão é possível no Fluminense do Brasil por troca com o Washington. O presidente de França, François Mitterrand, vai receber os dois excelentes atletas portugueses, Carlos Lopes e Chalana, na cerimónia a realizar em 8 de maio por ocasião das festas do armistício. Chalana, o famoso jogador português a jogar em França, não está satisfeito com os seus colegas da equipe e não surpreende ninguém se regressar a Portugal. O Walsh, avançado do Porto, regressa a Portugal com sua esposa e os seus 4 gêmeos e prometeu vir a dar muito que falar na próxima época. Ayrton Senna venceu no Estoril em automobilismo. O brasileiro Ayrton Senna da Lotus Renault foi o grande vencedor do 5º Grande Prémio de Portugal Fórmula 1, disputado no Estoril debaixo de intensa chuva. Senna, que deu a prova desde o seu início, gastou 2 horas e 26 segundos para cumprir as 70 voltas do circuito. Lopes é rei da maratona. Carlos Lopes conquistou em Roterdão o recorde mundial da maratona com um tempo de 2 horas, 7 minutos, 11 segundos, batendo por 54 segundos o anterior máximo de Steve Jones. Entretanto, Lopes revelou ao trissemanário a bola a intenção de dilatar um pouco mais o prazo que dera como certo para a sua despedida do atletismo. Segundo o desportista, o compromisso assumido com os jogadores da maratona do Japão, que será em 86, está na base desta decisão. Do último jogo, Salgueiros, Benfica, apresentamos alguns trechos. 3-0 e acabou por ganhar por 3-2, com golos de Álvaro, Manique e Nunes. Os golos do Salgueiros foram de autoria de Toninha. O Belenenses conseguiu um empate a 1 golo, através de um gol de David Byrne, o excelente futebolista que já não tem o Blizzard para quem regressar, e o golo do Sporting de Braga foi de autoria do brasileiro Zinho. Há poucos minutos principiaram os jogos que completam esta ronda, que são os seguintes: Académica Guimarães, Farense Setúbal, Varzim Boa Vista, Vizela Portimonense, Penafiel Rio Ave e Sporting Porto. A finalizar o nosso programa, apresentamos o fado Meu Nome é Ninguém, por António Mourão.